Shalom, mulher de Deus, abençoada, abençoada demais para reclamar. Então vamos agradecer. Vamos já começar agradecendo a Deus por todas as coisas? Querido Deus, poderoso Pai, Espírito Santo, estamos aqui para honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, para declarar que Tu és o Deus de nossas vidas, que não existe nenhum outro, que o Senhor é aquele que é o grande eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós te amamos, querido Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, te amamos mais do que tudo. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra, estamos aqui para ter entendimento, discernimento espiritual, ajuda-nos, Pai. Declaramos nossa mente e nosso coração cativos à Tua voz, Espírito Santo, queremos somente ouvir a Tua voz. Repreendemos toda seta maligna nesse momento, todo dardo inflamado de Satanás, toda mentira que ele queira lançar na nossa mente agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda distração, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que somente a Tua voz, somente a Tua palavra vai entrar agora em nossa mente, nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, capítulo 21 do livro de 1 Crônicas. A gente leu o capítulo anterior, ele era muito pequenininho, achei que eu ia emendar, mas eu já tinha falado bastante sobre a mentalidade vencedora. Mas agora o capítulo 21 fala sobre o recenseamento e a punição de Davi, né? É como se fosse para inflar o ego de Davi, né? Ele cometeu um pecado aqui. O que Deus tinha pedido para não fazer, ele fez. E tem consequências, né? Seja o pecado grande ou pequeno, tem consequências. Eu e você pagamos por isso e a gente tem um caminho, né? A gente pecou, a gente caiu, a gente pode se arrepender, confessar. Primeiro a gente identifica o pecado, porque tem gente que não sabe nem onde foi que pecou. Não, tá tudo bem, nunca matei, nunca roubei, tá tudo certo, eu vou pro céu. E não é assim. Não é por boas obras não, viu, minha irmã? É pelo sangue de Jesus, é pela cruz do Calvário, é reconhecendo Jesus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus, que nos leva ao céu, tá bom? Então, assim, a gente peca. A Bíblia diz que nós somos pecadoras e a gente precisa identificar o pecado, confessar o pecado, dizer, Deus, realmente eu fiz isso, eu matei, realmente eu abortei, realmente eu menti, realmente eu adulterei, realmente eu enganei, realmente eu usufruí de algo que não era meu, eu trapaceei e dá nome pro pecado, minha irmã. Não fique floreando, não, e nem argumentando, ai, Deus, você sabe, né? Eu não tinha o que comer, e aí eu tive que roubar, ai, Deus, você sabe, eu era muito nova e eu não podia ficar com filho tão novinho. Não adianta argumentar. É confessar o pecado. Identificou o pecado, confessa o pecado, pede perdão do pecado, se arrepende genuinamente para nunca mais voltar a fazer. Esse é o caminho que eu e você precisamos fazer todos os dias. Todos os dias. E aqui Davi cometeu um pecado e a gente vai entrar nesse capítulo 21 para entender um pouco sobre isso. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Olha que o homem que era o segundo coração de Deus, né? Davi foi um homem que ouvia o Senhor, que pedia opinião ao Senhor, que fazia tudo dessa forma. Mas simplesmente aqui está dizendo que Satanás influenciou Davi e Davi gostou. Parecia que fazia sentido do que Satanás estava falando, né? Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. E Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan. Traga-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel. Joabe, ele tentou alertar Davi, tentou lembrar Davi, não pode fazer isso, rei, pelo amor de Deus, você vai trazer culpa em Israel. Só que Davi continuou com o coração obstinado. E ele falou assim, versículo 4, mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate, e em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e a de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. E era absurda, era um pecado. E essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz, e agora eu te imploro que perdoe o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. E o Senhor disse a Gade, o vidente, que é o profeta, né?
o profeta de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Esdras está nos mostrando aqui esse grande acontecimento, né? Que foi registrado, a gente leu lá atrás, e Esdras perdão. Esdras está trazendo a memória aqui dos israelitas para que eles lembrem que o pecado ele tem uma solução, né? Tem um arrependimento, tem a confissão, e que hoje eu e você temos essa opção, porque naquela época era um pouquinho diferente. E aqui Deus deu 3 opções a Davi. Vamos lá. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isto é, 3 dias de praga, com um anjo do Senhor, assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como eu devo responder àquele que me enviou. E Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. E o Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens, olha a consequência. 70.000 homens de Israel morreram, e Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. Deus lembrou, né, que é o povo dele, que ele prometeu tantas coisas. E ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. E naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Eu não sei se você lembra, a gente leu essa história e eu falei que foi ali que aconteceu, aonde construiu o templo, né? Já construíram 2 templos ali em Israel. Hoje tem uma mesquita messiânica lá. Eu acho que é uma mesquita messiânica. Aquele negócio amarelo que a gente vê não é dos judeus, não faz parte do povo de Israel, é do povo inimigo. As pessoas ficam associando aquilo, né, as coisas de Deus a Israel, e não é. E tá para construir o 3º templo. E quando isso acontecer, final do mundo, viu, amiga? Final do mundo, e eu vou te dizer, falta muito pouco. E eu vou te dizer mais uma coisa. Ontem eu estava conversando com minha líder, eu não sei se a gente ainda tem mais um ano na Terra, viu? Eu não sei se a gente tem mais um ano antes do arrebatamento. Porque do arrebatamento a gente sabe que são 7 anos, né? Depois do arrebatamento tem 3 anos e meio de paz, né? Que o anticristo vai trazer uma paz incrível para o mundo. Mas depois de 3 anos e meio ele vai se revelar como anticristo e vai ser algo terrível de destruição. Então, assim, vai ter mais 7 anos aí? Vai. Mas antes do arrebatamento eu não consigo acreditar que a gente passe muito tempo não, viu? Então, esse da eira de Araúna foi quando o anjo destruidor ali apareceu. Então, foi algo muito forte que aconteceu ali. Foi uma experiência incrível. E foi dali que Davi quis comprar essa eira de Araúna para construir o templo do Senhor, que foi onde Salomão construiu. Vamos seguir aqui. Versículo 16. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. E Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Olha, Davi foi orar. Aqui ele estava se arrependendo, aqui ele entendeu, ele confessou o pecado dele. Olha os passos que a gente precisa fazer. Davi assumiu a culpa, ele não quis ficar argumentando e contando historinha e floreando a história, não. Fui eu, Deus, fui eu que fiz isso, livra o teu povo. Eles são ovelhas, sabe, que eu caia como culpado e não eles. Davi reconheceu aqui o erro dele, o pecado dele, viu? E aqui ele está se arrependendo. Versículo 18. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi para lá, em obediência à palavra de Gade, que havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu um anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna ouviu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. Imagine essa experiência de Araúna, né? Araúna, seus filhos, vendo um anjo, e era um anjo destruidor, um anjo da morte. Cadê? Davi em terra, versículo 22, e Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo.
Mas Araúna disse a Davi: considera teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para holocaustos e debulhador para servir a lenha, e o trigo para a oferta de cereal, e tudo isso eu dou a ti. Imagina se Davi vai aceitar. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, eu faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Isso aqui é um aprendizado para mim, para você, para a vida inteira. Não adianta a gente querer dar ao Senhor aquilo que não nos custe. Sabe uma pessoa rica que dá 100 mil reais? Não é nada para essa pessoa. Uma pessoa milionária, trilhardária, que dá 1 milhão de reais, não é nada. Primeiro que Deus não precisa do dinheiro, mas digamos que essa pessoa queira ajudar a obra, como por exemplo, agora eu gostaria de dar 7 milhões para Moriá, ou como eu gostaria de ter esse dinheiro para ofertar, para dizimar, para primiciar. E se eu estou dizimando 7 milhões, minha irmã, olha quanto eu não tenho, né? Então, assim, eu gostaria muito da construção de Moriá, mas para uma pessoa que tem muito dinheiro, isso não é nada. E Davi está falando isso. Eu não vou dar ao Senhor aquilo que não me custe nada. Eu não vou dar ao Senhor, eu não vou aceitar sua oferta porque precisa custar. Precisa sair daqui, precisa ter sacrifício. E Davi falou isso. Ó, eu gosto muito disso que ele fala. Eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então, minha irmã, tá fazendo jejum, mas não tá fazendo diferença nenhuma? Pelo amor de Deus, entre na unção aí. Entre na unção, começa a fazer as coisas de acordo com o que tem que ser feito, não de qualquer jeito. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar e o holocausto. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. E nessa ocasião viu Davi que o Senhor lhe havia respondido da eira. Peraí, acabou a bateria aqui, peraí, rapidinho. Cadê? Havia lhe respondido da eira de Araúna ao Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. E naquela época o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam em Gibeon, mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Então a gente viu aqui, né, essa grande experiência que Davi teve depois de ter pecado. Ele teve que se arrepender e ali ofereceu sacrifícios e louvor e ofertas de comunhão e tantas coisas. E eu e você precisamos seguir esses passos. Identificar o pecado, pedir perdão do pecado, se arrepender genuinamente para nunca mais voltar a pecar. Amém?